gente, boa noite. Vou me apresentar. Sou graduado em Economia pela UERJ. Sou advogado graduado pela UERJ também. Tenho alguns cursos e sou especializado em planejamento patrimonial através de holding familiar. Então, a aula que eu vou ministrar hoje é de um tema que ele possui uma integração entre várias áreas do direito. Entre direito de sucessões, direito empresarial, direito tributário, direito civil. Então, assim, como vocês ainda estão no terceiro período, eu vou tentar não dificultar a vida de vocês, mas em alguns momentos pode ser que a gente tenha alguns termos mais complicados, e aí vocês anotem aí que a gente consegue responder. Ok? Posso começar? Então, o que é holding familiar? Quais os objetivos e se é uma ferramenta única? Bom, holding familiar, a gente pode ter no conceito dela duas abordagens. A primeira abordagem seria que ela é uma ferramenta utilizada para um planejamento patrimonial, sucessório e tributário. Outra abordagem é que ela é um sistema. E sendo um sistema, ela é composta por uma ou mais empresas, dependendo da característica de cada família. Ferramenta única não é, né? No caso, ela é uma das ferramentas que podem ser utilizadas no planejamento. E aí, nós temos alguns itens no planejamento patrimonial, sucessório e tributário. Para que serve uma holding, né? Então ela serve, no primeiro momento, para organizar, planejar e proteger seus bens. Um outro tópico seria organizar atividades econômicas e evitar falência. E a gente vai entrar em detalhes daqui a pouco. Terceiro ponto seria evitar a dilapidação do patrimônio que foi amealhado pelos pais, pelos patriarcas, durante suas décadas de vida. Quarto lugar, evitar rebaixamento da classe social do seu filho. Quinto lugar, evitar conflitos e desarmonia familiar. Sexto, pagar menos impostos. Acho que isso aqui é muito importante. Então, o primeiro tópico seria organizar, planejar e proteger. Então, como é que a gente organiza, planeja e protege o patrimônio? Isso aqui, por exemplo, é um exemplo real, né? A questão da própria sucessão. Se os pais falecem, como é que os filhos iam dividir? No caso de venda, o conteúdo total dos imóveis era de 600 mil reais, o valor de aquisição. Como é que ele pegaria um imóvel, ou seja, a sala 101? Como é que ele tiraria a sala 101 daquele conjunto de bens declarados numa única linha do registro do imposto de renda e diminuiria qual o valor? E isso foi tão benéfico que em 2020, final de 2023, eles tiveram que vender 2 salas. Então facilitou a vida deles. Desculpem só porque não sei por que não está aqui. Esse aqui é um segundo caso. Essa pessoa era um inventário e a pessoa, na declaração de imposto de renda dela de 2019, relativa ao ano base 2018, ela tinha uma denominação aqui, ó, posse e benfeitorias. Ela não tinha propriedade do imóvel. E aí eu pedi uma certidão de ônus reais daquele endereço e não existia matrícula daquele imóvel. Ou seja, eles não eram proprietários, porque vocês vão ver, se ainda não viram, que o 1245 do Código Civil, ele dispõe que só é proprietário quem registra o imóvel no registro de imóvel. Não basta ter a escritura. Essa escritura tem que ser levada a registro, senão você não é proprietário, você só tem o título. E aqui, ó, diz aqui em 2020, cadê? 15 de outubro de 2020, que não tem nada consta com relação à rua tal. Ou seja, esse imóvel não constava ele na matrícula do imóvel, da região, né? E aí foi feita uma legalização, isso já em 2021, e aí tem um registro para essa matrícula. Um terreno tal, e aí compra e venda do domínio pleno, porque foi um imóvel lá em Santa Cruz, que era uma região rural, há muitos anos atrás, e que pertencia a uma grande fazenda. Então essa fazenda foi sendo desmembrada em lotes, e o INCRA vendeu, para você ver, o INCRA vendeu essa propriedade com uma condição resolutiva. Segundo, planejamento sucessório e tributário. O que é e a finalidade? Bom, planejamento sucessório é um tipo de planejamento que tem por finalidade a gente atuar, fazer determinadas ações de forma que a pessoa evite o inventário. Em razão de quê? Em razão do elevado custo e do caos emocional que os familiares, os herdeiros também passam quando os pais não estão mais presentes. Essa é a finalidade, o que é um planejamento sucessório. O planejamento tributário ele é dividido, primeiro, em impostos relacionados ao próprio sistema de holding. Eu estou passando essa parte geral porque a gente não consegue edificar um prédio sem falar da fundação antes. Então a gente vai falar inicialmente numa parte geral e depois a gente vai entrar na parte mais específica, tá? Então a gente pode ter ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, ITCMD, que é o Imposto de Transmissão Causa Morte e Doação,
imposto de renda da pessoa física e imposto de renda de grande capital. E a segunda parte é a questão da elisão e evasão. O que é elisão? O que é evasão? A elisão é um direito do contribuinte tem de pagar a menor quantidade de impostos possíveis. A evasão, ao contrário, é crime. Né? É você não pagar impostos. E aí, o exemplo é o do bombom, que não está aparecendo na imagem aqui, e o wafer. Não sei se é da época de vocês, o bombom. Vocês lembram do bombom, sonho de valsa? Né? Ele era enroladinho, assim, enrolado. Em determinado momento ele deixou de ser bombom e passou a ser wafer. Até o material, o invólucro dele é diferente. Por quê? Porque eles fizeram um estudo e viram que a classificação da legislação do bombom, ela tinha um IPI de 5%. E o do wafer tinha um IPI de 0%. Então eles mudaram o invólucro e, com isso, passaram a pagar menos imposto. Aí, no planejamento tributário, nós temos a questão de imposto de renda sobre locações. Por quê? Porque a pessoa física, quando ela faz a locação de imóveis, o fato gerador do imposto de renda é a disponibilidade de renda ou de disponibilidade financeira. Então, o que acontece? Quando ele recebe os seus rendimentos das locações dos imóveis, isso aí é um fato gerador do imposto de renda. Então, por exemplo, se você tem locações de 20 mil reais, hoje o contribuinte, a pessoa física, pagaria 27,5% de alíquota, ou seja, R$ 5.500 de imposto. Esse mesmo valor alugado numa pessoa jurídica, dentro do regime de lucro presumido, pagaria 11,33%, uma economia significativa. R$ 5.500 na pessoa física e R$ 2.266 na pessoa jurídica. Uma economia mensal de cerca de R$ 3.000 e anual de R$ 38.000. Então, esse é um planejamento tributário que é feito dentro do planejamento de uma holding familiar. O outro ponto é proteger. O que é proteger? Bom, qualquer um está suscetível de ter que responder a algum processo e de ter alguma execução, algum processo, alguma penhora sobre seus bens. Então, quando a gente faz um planejamento patrimonial com a finalidade de proteger, esses bens eles saem da pessoa física e passam para a pessoa jurídica. Então, a pessoa física não é mais proprietária dos imóveis, ela é proprietária de cotas de capital social de uma empresa. Então, a gente vai entrar com mais detalhes daqui a pouco. Então, quando você não tem mais bens, você não pode ser executado em aquilo que você não tem. Esses bens não pertencem mais à pessoa física, sim à empresa. Por que não fazer no inventário? Falei que é muito caro. São 3 motivos. Primeiro é que ele é muito caro, não só financeiramente, como emocionalmente. O inventário, para vocês terem uma ideia, ele custa na faixa entre 15% e 40% do patrimônio que vai ser inventariado. Então é um custo muito elevado. Segundo lugar, a desarmonia familiar. Inúmeros casos de atores famosos, diretores, que normalmente trataram o seu planejamento sucessório com um testamento, acabou que os herdeiros deles brigam entre irmãos e o cônjuge sobrevivente, porque disputando quem fica com qual patrimônio, quem tem direito a mais ou menos. Então, essa desarmonia, dentro de uma holding familiar, ela não ocorre, porque dentro de um acordo de sócios, você estabelece quem é o quê, quem fica com o quê. E aqui vários exemplos. Gugu Liberato, Chico Anísio, Marcos Paulo, e nós temos recentemente Zagallo, Pelé, Marília Pêra, e temos tantos outros, né? O que não fazer, por que não fazer no inventário? Como foi falado, é muito caro, pode causar desarmonia familiar. E o terceiro tópico é a falência de empresas. Por que a falência de empresas? Muitas famílias têm seus negócios, suas empresas familiares, e quando passa por uma sucessão, onde os patriarcas, os donos da empresa falecem, os herdeiros normalmente não são pessoas capacitadas para administrar os negócios. Então existe um estudo onde 75% dessas empresas que passam por um problema de falência, elas acabam indo à falência. Passam por problema de sucessão, acabam indo à falência. E a regra do nosso direito qual é? Quem tem filhos e bens, se falecer, os filhos têm que fazer o inventário. Essa é uma regra do Código Civil, não tem como evitar. E aí nós temos formas comuns de planejamento sucessório. Quais são as formas comuns hoje que nós encontramos das pessoas que não têm conhecimento de instrumentos ou de ferramentas mais avançadas? Primeiro, a doação com usufruto. Segundo, o testamento. E o terceiro, o seguro de vida. São as formas mais comuns que nós encontramos hoje no planejamento sucessório. As pessoas querem evitar uma sucessão, um inventário, e nem sempre dá certo. Vamos tratar disso. Nós vamos desconstruir esses mitos. Em primeiro lugar, doação com usufruto. Vocês sabem o que é doação com usufruto? Vocês estão no terceiro período, é isso? Tá. Então, doação. O que é doação? Uma pessoa, por liberalidade, doa seus bens para outra. Essa é a doação. Conceito básico, né? E o usufruto. O que é usufruto? A pessoa pode reservar para si
o direito de usufruir desse bem, de usar, gozar, menos o de dispor. Dispor, que é vender, só pode ser que quem tem a propriedade. Então ela, quando doa, ela é doadora, quem recebe é donatária. No usufruto, aquele que tem o usufruto é usufrutuário, e aquele que perdeu essa parcela do direito de usar é o chamado nuproprietário. Por que nuproprietário? Porque ele é despido de algumas características da propriedade, por exemplo, usar, gozar, né? Esses direitos, o usufrutuário ele pode usar esses bens, pode colher os frutos, pode alugar, pode fazer várias coisas, e todos esses direitos são do usufrutuário. Quais são as desvantagens da doação com usufruto? Em primeiro lugar, perda do controle. Quando a pessoa doa os bens, ela deixa de ser proprietária. Então, se ela, por exemplo, fez uma doação para o filho com reserva de usufruto, para não ter que pagar o imposto do inventário depois, ainda assim, ele perdeu o controle dos bens. Nós vamos mostrar no caso daqui a pouco. Em segundo lugar, a necessidade de anuência do cônjuge. Porque quando você doa para o seu filho, se o seu filho for casado, esse bem não se comunica. A doação não se comunica ao filho, ao cônjuge, ou seja, o cônjuge não será proprietário, mas só que ele é herdeiro. Então, ele como herdeiro, se você quiser vender o imóvel que você doou para o seu filho, ainda que seja para comprar um outro imóvel mais caro e colocar no nome do seu filho, você vai ter que ter a assinatura do cônjuge dele. Se não tiver a assinatura do cônjuge dele, você vai ter um problema, você vai, no mínimo, perder uma oportunidade de negócio. Aí você vai ter que entrar na justiça para suprir essa assinatura. Mas aí, quanto tempo leva? Se você tiver algo engatilhado para comprar um imóvel num tempo curto, você perde a oportunidade. E o terceiro, que vai pagar o mesmo imposto da herança, porque o ITCMD, Imposto de Transmissão, Causa-Morte e Doação, ele é causa-morte, herança, e doação em vida. É a mesma base de cálculo e a mesma alíquota. Então, o imposto que você pagaria no inventário, você vai pagar na doação. Então, você não teve vantagem. Qual foi a vantagem que você teve? Segundo mito é o testamento. E quais são as desvantagens do testamento? Em primeiro lugar, você não evita o inventário. E em segundo lugar, esse inventário terá que ser feito obrigatoriamente na justiça. Pelo menos a primeira parte, que é a parte do testamento, da abertura, registro e cumprimento do testamento. Depois você pode pedir ao juiz para levar esse inventário para o cartório para fazer o formal de partilha. Se você não tivesse testamento, você poderia fazer esse inventário diretamente no cartório. Então você ganharia tempo. E o terceiro mito é o seguro de vida. Quais são essas desvantagens? Gente, seguro de vida hoje é feito de forma totalmente equivocada, né? Por quê? Porque, por exemplo, eu sou o patriarca. Eu e minha mulher, nós temos bens. Aí nós contratamos um seguro de vida, a gente paga um seguro de vida para os nossos filhos, para quando nós não estivermos mais presentes, eles recebam o dinheiro, mas recebam o dinheiro por quê? Para pagar o inventário. Pô, não faz sentido pagar duas vezes, né? Quer deixar um seguro de vida como parte do planejamento sucessório? Beleza, mas que ele utilize esse dinheiro que vai receber de seguro integralmente para custear uma faculdade, para abrir um negócio, mas não para pagar despesa, né? Pagar despachante, pagar imposto, pagar advogado, pagar cartório. Não faz sentido. Então, a regra do nosso direito, voltando, quem tem filhos e bens, quando morre, os filhos precisam fazer o inventário. E a boa notícia é que tem como evitar que os seus filhos sejam enquadrados nessa regra. E como? Realizando uma mudança de paradigma. Quem não tem vida eterna não tem que ter bens em seu nome. O seu CPF é cancelado quando você falece, o CNPJ não é cancelado. E aí vamos exemplificar. Então, nós, por exemplo, João, quando eu digo aqui, é o casal, tá? Nada de puxar brasa só para o homem, não. Mas o casal tem bens, patrimônio. Aí ele abre uma empresa, aqui eu denominei de cofre, só para caracterizar que eu vou proteger esses bens, né? No segundo momento, ele integraliza esses bens no capital social dessa empresa, aumenta o capital social. No próximo momento, aí ele passa a ser dono da empresa, que por sua vez é dona do patrimônio. Aí ele fica com a chave do cofre. E no momento seguinte, ele doa as cotas dessa empresa para os filhos, com uma barreira aqui, essa barreira simbolizada por essa linha pontilhada. O que ela faz? Você coloca inúmeras cláusulas protetivas, tipo usufruto, reversão, todas essas cláusulas que protegem o doador para que os filhos, os herdeiros, não recebam a plena propriedade dessa empresa nesse momento. E isso só vai acontecer quando eles não estiverem mais presentes, que aí eles recebem a propriedade plena da empresa e a empresa é dona do imóvel. Então, de forma que eles podem faltar, mas a empresa sempre estará aqui.
Tá? E o que acontece, qual é o gatilho que mostra quando a pessoa, que os donatários, no caso os filhos, receberão a plena propriedade desse negócio? O gatilho é a morte dos pais. Né? Então você pode especificar que o gatilho vai ser feito quando apenas um falece, aí o 50% restante os filhos já recebem, ou se só recebem 100% quando os dois falecerem. E aí nós temos algumas características. Primeiro, que os filhos não podem vender os bens, porque eles são sócios da empresa, mas eles não são administradores. Não se comunica com o regime de casamento dos filhos. O que significa isso? Foi o que eu falei. Né? Porque quando você doa um bem para uma pessoa, essa pessoa é casada, o cônjuge dela não será proprietário desse bem. Mas apesar de não ser proprietária, ela pode ser herdeira. Os filhos não perdem na justiça. Por quê? Porque eles não são donos dos imóveis, eles são donos das cotas do capital social de uma empresa. Os pais não perdem na justiça, porque eles não são mais proprietários, eles serão só usufrutuários. Terceiros não têm poder e não herdam, é o caso do cônjuge do filho. Os pais controlam totalmente os bens, porque os pais, apesar de não serem sócios, eles serão administradores com todos os poderes. Você define quando dispara o gatilho, que era a questão, se vai ser com o falecimento de um parcialmente ou se somente quando os dois falecerem. Não é recomendado, mas você pode ficar com parte das cotas de capital social. Por quê? Se você ficar com parte do capital social da empresa, quando você falecer, os teus filhos terão que fazer o inventário sobre essa parcela das cotas de capital social. Então vai depender da análise de cada caso, se é interessante ou não é interessante, se pode precisar para fazer um futuro aporte de capital. Isso tudo vai ser feito numa análise com a família. E você estipula quem fica com o que após esse falecimento. Então eu posso especificar, eu tenho um filho médico e um filho administrador que já trabalha na minha empresa, já sabe todos os processos da minha empresa. Quem vocês acham que é mais conveniente que ele seja o administrador da minha empresa, no caso não esteja no momento? Com certeza é o administrador. Nada contra o músico ou médico, mas se ele não tem o conhecimento de administração que tem um administrador que já trabalha na empresa. Então eu posso especificar que o filho A vai administrar a empresa tal, posso especificar que o bem A vai ficar com o filho X, o bem B vai ficar com o filho Y e assim por diante. Você pode estipular quem comanda com o negócio, é o que eu falei agora, do médico e do administrador. E você pode desfazer a qualquer momento, você pode desfazer parcialmente, por exemplo, surge um filho temporão e você já tinha feito um sistema. Como o filho é herdeiro necessário, ele tem direito ao legítimo, então você vai ter que desfazer parte dele, colocar ele dentro do sistema e refazer. Ou totalmente se você se arrependeu. Você pode estipular quem comanda o quê, você pode desfazer e voltar atrás, e aí vamos entrar um pouco mais prático, tá? Alguma dúvida dessa parte geral? Eu não sei se eu entendi direito essa questão da empresa fora. Tipo, tem a empresa, aí tem o João lá, o João. Aí ambos, o João ele era administrador, ele era dono da empresa, dono do patrimônio, mas também a empresa tinha uma parte, é isso? Ele, no primeiro momento, ele constitui uma empresa. Ele é o sócio da empresa, nesse primeiro momento. Ele integraliza o capital social da empresa com o imóvel. Então ele aumenta o capital social, como se for, ele constitui inicialmente a empresa com um capital de R$1.000. Ele tem R$800 mil de imóveis. Ele vai jogar para dentro, o capital social vai subir para R$801 mil. Num segundo momento, ele vai doar essas cotas do capital social para os herdeiros. E aí ele não vai ser mais sócio, ele vai ser só administrador. Entendeu? Então, em vez de administrador, também boa parte dos herdeiros. Quando ele faz a doação, na alteração do capital social da empresa, você faz um contrato social, onde ele é excluído da empresa com a entrada dos novos sócios, mas é colocado que quem será o administrador serão os pais. Os filhos só serão sócios. Entendeu? Pode falar mais alto. Mas por que a empresa faliria se ela não tem negócio? Ela é uma empresa constituída para ser participação societária. Em tese, ela não tem negócio nenhum. Ela é uma empresa que você pode montar e ficar parada. Só tem que fazer as declarações delas mensais e anuais, como sem movimento, ou então se tiver algum movimento, tipo consultoria. Agora, ela não vai comprar e vender bens. Porque se ela não pode ter negócio, ela não pode ter operação. Porque qualquer operação vai trazer para dentro da empresa risco. O risco de ser executado, o risco de penhora, risco de falência, e aí você coloca em risco o patrimônio. A empresa cofre é para não ter negócio nenhum, é para proteger os bens. Outras empresas que a gente monta, dependendo do sistema, é que podem ter empresas operacionais para fazer alguma coisa, tipo locações de imóveis, outras coisas. Mas é uma outra empresa e não essa empresa. Essa empresa é para montar, colocar os bens ali dentro e proteger, não faz mais nada. A holding, ela pode de alguma forma ser alienada com todos os seus bens para uma outra família?
Pode. Pode? Por qualquer momento, por exemplo, deve ser acordo. Pode. Pode. Aí você vai ter que analisar uma questão, por exemplo, só de antemão, porque senão eu vou puxar coisa da frente, mas existe uma questão chamada imunidade tributária do ITBI, não incidência aqui. A não incidência aqui no Rio de Janeiro, em alguns municípios, tipo Rio de Janeiro, ele bota como condição que você não tenha preponderância de transações imobiliárias durante 2 anos para trás, se for uma empresa já existente, ou 3 anos para frente, se for uma empresa nova. Então, durante os 3 primeiros anos, você não pode ter transação, você não pode vender, senão você tem que pagar todos os atrasados com a acréscimo, entendeu? Então, você vai ter que analisar cada caso. Mais alguém? Como montar o sistema? Foi aí que eu parei, né? Bom, que tipo de empresa você faz para montar o sistema? Bom, pode ser uma empresa limitada, capital limitado, né? Ou uma sociedade anônima. Qual a legislação aplicada a essa empresa? Acho que é o artigo 1052 e seguinte do Código Civil, que trata das empresas de capital limitado. E o artigo 1054, ele prescreve que, supletivamente, as empresas limitadas podem utilizar os dispositivos da lei de sociedade anônimas, desde que previsto expressamente no contrato. Se tiver previsto expressamente no contrato, então você pode usar dispositivos existentes na lei das SAs dentro da empresa limitada. Lei das SAs é essa 64047. E aí a diferença. Numa limitada, a constituição é feita através de um contrato social. E numa sociedade anônima é feita uma ata. Faz uma ata de reunião, uma ata de assembleia geral e abre essa empresa. A questão do regime de casamento. O artigo 977 do Código Civil, ele dispõe que pessoas casadas com regime de comunhão universal de casamento ou separação obrigatória não podem ser sócios. Essa vedação não existe na lei das SAs. Então, para a gente contornar o problema do regime de casamento de comunhão universal, que é o padrão antes de 1977, então são pessoas mais idosas, a gente constitui uma forma de resolver isso constituindo uma sociedade anônima. Impostos que podem ser exigidos. Quais são esses impostos? O ITBI, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, Imposto de Renda sobre o Ganho de Capital, Imposto de Transmissão Causa Morte e Doação, Imposto de Renda da Pessoa Física e os impostos normais de uma pessoa jurídica. Até aqui a gente trata de pessoa física e aqui são os impostos normais de uma pessoa jurídica. E eu vou tratar desses assuntos mais à frente, desses impostos mais à frente. Formas de integralização de bens. Podem ser integralizados qualquer tipo de bens móveis, bens imóveis. Então você pode pegar dinheiro para integralizar, você pode pegar investimento, você pode pegar veículo, você pode pegar imóveis. Então, diversos tipos de bens podem ser integralizados numa pessoa jurídica. O imposto incidente na integralização do capital social. Bom, então vamos lá. Como é que a gente faz? A gente monta uma empresa. A gente pega uma empresa, faz um contrato social, no caso de uma limitada, e leva esse contrato social para registro na junta comercial. Uma vez registrado na junta comercial, a gente tem que fazer uma alteração nesse contrato social para fazer o quê? A integralização dos imóveis do capital social dessa empresa. Bom, se a gente abriu com R$1.000, por exemplo, a gente vai agora integralizar R$800 mil, o novo capital social vai ser R$801 mil. Então, feito isso, a gente tem que ir na prefeitura, pedir a não incidência desse imposto, porque existe uma disposição no artigo 100, no inciso 1º do parágrafo 2º do artigo 156 da Constituição, que trata da imunidade tributária sobre o ITBI, que é uma outra questão que eu vou passar rapidamente mais à frente. Então a gente vai lá e pede a não incidência. A prefeitura pode fazer o quê? Ela diz que a não incidência, não cobra, dependendo da prefeitura. Ela diz que tem que pagar a diferença entre o valor da aquisição, que está constando na declaração de imposto de renda, e o valor de mercado atribuído pela prefeitura. Então, sobre essa diferença, ela pode cobrar. Ou ela pode falar que não incide, não tem incidência do imposto ali. Então, são as 3 opções. Feito isso, a gente precisa dessa certidão da prefeitura para, junto com o contrato registrado na junta comercial, levar no cartório de registro de imóveis. Para quê? Para transferir a propriedade da pessoa física para a pessoa jurídica. Esse é o procedimento de como faz na integralização do capital social da empresa. E aí, no segundo momento, a gente vai fazer o quê? Doar as cotas dessa empresa, que hoje são dos pais, para os filhos. Nessa doação das cotas, incide o imposto de transmissão causa morte e doação na modalidade de doação. E aí a gente tem que fazer uma declaração para o fisco estadual, ele vai gerar uma guia, você vai ter que pagar, e aí, nessa alteração, eu costumo fazer isso. Eu pago, eu pego o número da declaração e já jogo no contrato. No contrato que eu vou alterar, que eu vou levar registro no registro de imóveis, eu já digo qual é o número da declaração, o número da guia e o valor pago, para que não caia nenhum tipo de exigência. E imposto de renda pessoa física sobre locações. Já foi falado.
Aí vamos tratar da inconstitucionalidade do ITBI. Vou falar bem rapidamente, assim, tentar falar nível mais basal, já que vocês não devem ter tido direito tributário ainda. Né? Então, assim, por que eu sustento que é inconstitucional essa cobrança? Porque o artigo 156, no seu parágrafo 2º, inciso 1º, ele diz que não incide o ITBI na integralização de imóveis no capital social de uma empresa, vírgula, nem nos casos de fusão, cisão, incorporação e extinção de pessoa jurídica, salvo, nesses casos, se houver preponderância da atividade imobiliária. Então, quem leu o dispositivo entende perfeitamente que essa oração tem duas partes. A primeira parte é: não incide imposto ITBI da integralização de bens imóveis sobre o capital social da empresa. Nos demais casos, que é fusão, cisão, incorporação e extinção, não incide a não ser que tenha a preponderância de atividade econômica. Então, nessa primeira parte do inciso, para mim, ela é incondicional. A imunidade é incondicional. Então, existe um professor chamado Kiyoshi Arada, que é muito bom, né, nesse ramo. Inclusive, ele foi citado num julgamento do Supremo Tribunal Federal no tema de repercussão 976. Eu vou falar desse tema mais à frente. Nesse tema, ficou definido que não incide ITBI se a pessoa pegar todo o capital e utilizar para integralização. Por quê? Porque esse caso, esse lead case que foi levado até o Supremo, entrou lá embaixo, a prefeitura não deu, aí ganhou na primeira instância, perdeu na segunda instância, subiu ao STJ, subiu ao STF. Lá no STF, o que esses caras fizeram lá em Santa Catarina? Eles tinham 800 mil reais, 804 mil reais para ser mais preciso, no valor de todos os imóveis, e eles pegaram e integralizaram 24 mil reais e o resto botaram como reserva de capital. E a prefeitura falou: não, sobre os 24 mil reais tudo bem, mas sobre a diferença tem que pagar. Aí o caso foi subindo, e chegou lá em cima, o Supremo decidiu o quê? Se todo o patrimônio for utilizado na integralização, não incide imposto. Mas se for parte, aquela parte que não tiver integralizada, sobre aquela parte que não foi integralizada, tem que pagar o ITBI. Só que o Supremo, nas razões de decidir, na ratio decidente, ele fala o seguinte, que não há dúvida, e isso foi o voto do redator do acórdão, o ministro Alexandre de Moraes, ele diz expressamente, não há dúvida que na primeira parte do inciso, a imunidade é incondicional. O professor Arada, ele chama dessa parte de imunidade autoaplicável. Né? Na primeira parte, além de ser incondicional, ele só se sujeita justamente a essa questão. Se ele for todo utilizado, não paga. Se for parte só, sobre a parte que não foi integralizada, tem que pagar. E na segunda parte, não. Se tiver a preponderância, e como é que se chama a preponderância? Se for mais de 50% da receita da empresa for de atividades imobiliárias, essa preponderância ela tem o condão de acabar com a imunidade. Então, assim, falando rapidamente, não sei se eu consegui me explicar para vocês. Tá? Imposto de renda, ganho de capital. O que é ganho de capital? Ganho de capital também é chamado de lucro imobiliário. O que é isso? A pessoa comprou um imóvel lá em 1980. Nunca fez nenhuma benfeitoria, não fez nada, comprou por 100 mil reais. Hoje, se ele for vender esse imóvel, vamos supor que esteja valendo 1 milhão. Sobre a diferença entre o valor de aquisição e o valor de mercado, o valor de venda, é o ganho de capital ou lucro imobiliário. Então, sob essa diferença, incide o imposto de renda. Normalmente, a alíquota é de 15%. A não ser lucros imobiliários muito grandes, que aí ultrapassa a faixa dos 15%. Então, essa é a questão do imposto de renda de ganho de capital. A alíquota de 15% é a diferença. Aí, tem uma outra questão também, dessa do imposto de renda de ganho de capital. Porque o valor de aquisição de um imóvel, ele só pode ser alterado no imposto de renda em duas situações. Em primeiro lugar, se forem feitas benfeitorias nesse imóvel e você precisa juntar os comprovantes dessa benfeitoria durante 5 anos, o prazo da prescrição. E, além disso, a questão da... Faltou a palavra. Benfeitoria, o segundo motivo que você pode alterar o valor da declaração de imposto de renda é se for um financiamento imobiliário. Porque os valores que forem pagos das prestações durante o ano, elas vão sendo somadas aos valores dos anos anteriores. Então, quando o imóvel é um imóvel financiado, vale a pena você integralizar pelo valor de mercado. Fora isso, você integraliza pelo valor de aquisição, para não ter que pagar o imposto de renda de ganho de capital. Então, dependendo do cada caso, você tem que analisar qual é a melhor situação. Resumindo, constituímos uma empresa, integralizamos o capital social com imóveis, verificamos a não incidência na prefeitura, se a gente vai ter que pagar ou não vai ter que pagar o ITBI. Se tiver que pagar, a gente paga, pega a certidão da prefeitura da quitação do crédito tributário e a gente leva para o registro de imóveis para fazer a transferência dos imóveis. Se for concedida uma imunidade, será uma imunidade condicional.
Se tiver que pagar sobre a diferença, você vai ter que pagar a diferença e eles vão te dar uma certidão também. Doamos as cotas do capital social que hoje pertencem aos pais para os herdeiros, e aí os herdeiros passarão a ser sócios, só sócios, sem ser administradores, e os doadores, que serão usufrutuários, serão os administradores e não sócios. Efetuamos o pagamento do ITCMD sobre a doação dessas cotas. Analisamos a questão das locações, se tem locações. Se tiver locações, a gente pode ter que fazer uma célula operacional, uma outra empresa, só para que essa empresa faça as locações por ela, para poder pagar menos imposto do que a pessoa física. E agora finalizei a minha apresentação. Até que horas? Então agora fica à vontade para fazer as perguntas que vocês precisarem. Desculpa, nesse final você falou para efetuar o pagamento do imposto qual era o nome? ITCMD? ITCMD. ITCMD. Imposto de transmissão, causa morte e doação. O ITBI, que é aquele imposto que é cobrado logo no início de tudo, é o imposto de transmissão de bens imóveis. Esse imposto de transmissão de bens imóveis, ele incide sobre qualquer transação imobiliária onerosa inter vivos. O que quer dizer isso? Tem que ser onerosa. Qualquer transação que tenha algum tipo de pagamento, então pode ser compra e venda, permuta, dação e pagamento, inter vivos, ou seja, as duas pessoas têm que ser vivas. Se uma delas estiver falecida, é sucessão. Aí já não é o ITBI, é o ITCMD. O ITCMD é um imposto de competência estadual, o ITBI é municipal. O ITCMD é um imposto de competência estadual. Ele incide sobre duas vertentes. Primeira, causa-morte, que é a herança. E a segunda, doação, entre vivos. Ou seja, doação, como eu falei anteriormente, é uma liberalidade que uma pessoa doa, transfere esses bens para outra pessoa. Tá? Então, se for doação, ITCMD. Como é doação das cotas do capital social que já abriu, é ITCMD. Quando a gente transfere, integraliza os imóveis da pessoa no capital social da empresa, aí essa integralização, como é ITBI, é transação imobiliária, intervivos e onerosa. Incide o ITBI. Tá? Ele não sabe o que é uma dação em pagamento. Dação em pagamento, é assim, eu tenho uma dívida com alguém e eu me comprometo a pagar 300 mil reais daqui a 3 meses. Quando eu chego lá no terceiro mês, eu não tenho dinheiro. E eu proponho dar no meu veículo, que custa 200 mil e mais não sei o quê, então, como forma de pagar essa dívida que eu tinha, que estava estabelecido que eu ia pagar em dinheiro. É isso, professor? Eu vou aprender isso no momento da matéria. O senhor vai observar que eu disse no professor podia, e isso aí é uma exceção à regra básica das obrigações. Tá? Está no 313 do Código Civil. Nós vamos conversar sobre isso. Eu quero que vocês peguem agora esses conceitos e todas as dúvidas. Eu não vim nem perguntar a ele o que é imunidade. Existe a questão da isenção e da imunidade. Quais são as diferenças? Vamos perguntar, por favor. Vamos lá. Então, assim, antes de a gente chegar na imunidade, vamos falar o que é não incidência. E o que é incidência também, né? No direito tributário, a gente vai ver que incidência é aquilo que está previsto na norma como um fato gerador de um determinado imposto. Ou seja, se eu comprar imóvel, incide o imposto de TBI. Quais são as hipóteses de não incidência? O que é não incidência? Quando a norma prevê que sobre determinado fato não pode ser constituído um imposto, não pode ser criado um imposto. Então ele já prevê expressamente que não vai haver um imposto, ou seja, ele não vai ser criado. A isenção, o imposto já existe, mas por uma lei específica, ele não cobra. É diferente. Então, por exemplo, o ITBI não cobra o ITBI na integralização de bens imóveis. Aí você vai pagar o IPTU. Você tem algumas normas no Código Municipal, Tributário Municipal, onde você não precisa pagar. Tipo, o imóvel tem X metros quadrados, não sei quantos anos, ou então a pessoa que é difícil encontrar, mas a pessoa que combateu, pracinha que combateu na Segunda Guerra Mundial, tem algumas coisas relacionadas na legislação que dizem que são isenção. O imposto existe, mas não é cobrado. Já a não incidência, o imposto nem existe nesses casos. E essa não incidência, quando ela é prevista na Constituição, ela recebe o nome de imunidade tributária. Então essa é a diferença entre a não incidência e a imunidade tributária. Porque quando ela está na norma municipal, estadual, aqui ou da própria União, e não na Constituição, ou seja, em normas infraconstitucionais, o nome é não incidência. Quando essa não incidência é prevista na Constituição, ela recebe o nome de imunidade tributária. Entendeu?
de capital social com imóveis. Só que uma questão que eu tenho, não sei se a parte que eu deixei passar, que existem muitas coisas do inventário das pessoas não vêm imóveis. Isso pode ser integralizado no capital social da outra? Antes do falecimento, você pode integralizar, depois não. Depois tem que fazer inventário. Tá? Então, eu posso integralizar um capital social com um veículo. Se é conveniente ou não, a gente vai estudar depois. Por quê? Porque tem o risco do negócio. Né? Esse carro, se por acaso você perdeu o seguro dele, se atropelou alguém, tem uma... Não posso falar palavrão, né? Tem uma indenização enorme. Né? Se você não tiver dinheiro e ele está dentro da empresa, ele vai dentro do quê? Do patrimônio da empresa. E aí ele vai atingir os imóveis que serão leiloados para... Então, assim, é conveniente botar veículo dentro? De repente, pode ser conveniente botar numa outra empresa, mas não onde que estão o patrimônio grosso. Seria aquela questão que o senhor abordou sobre quando construir a capital em relação à locação, seria tipo uma empresa ligada a ela? Isso. É tipo uma empresa operacional. Uma empresa à parte. Entendi. Mas necessariamente seria ligada à holding, né? Ou tipo, são duas coisas São separadas, né? Assim, porque, em tese, você precisa proteger o patrimônio da pessoa, o patrimônio pessoal, e você pode fazer um sistema para proteger o patrimônio do seu negócio. Né? Então, vamos supor, você tem um salão de festas. Se o salão de festas não for segurado e cair o telhado, e alguém ficar paralítico, alguém morrer, e você não tiver dinheiro suficiente para cobrir todas as indenizações que forem ajuizadas, ele vai ter que ir no teu patrimônio pessoal. Né? Então, é a tal da desconsideração da personalidade jurídica. Né? Hoje, nós temos uma lei da liberdade econômica, onde para você fazer a desconsideração da personalidade jurídica, você tem que ter alguns requisitos. E esses requisitos têm que ser cumpridos. Então, assim, é fraude, é dolo, alguns daqueles dispositivos que agora não me lembro de cabeça. Né? Isso. Então, assim, para você... Então, por exemplo, eu tive um caso de uma execução fiscal de dívida ativa do ISS municipal. E aí, o que acontece? Fulano de tal mudou de endereço, fez a alteração do contrato social, alterou o alvará, informou na Receita Federal, tudo bonitinho. E aí, ele não foi comunicado em momento algum do processo administrativo tributário na prefeitura, e a prefeitura ajuizou uma ação de cobrança de dívida ativa. E aí, ele foi citado no prédio. Quem recebeu a citação foi o porteiro. O porteiro nunca trabalhou na empresa dele e não tinha autorização para receber a citação. Então, o filho, eram dois sócios, o pai e filho. O filho teve 70 mil penhorados. Aí eu entrei com exceção de executividade. Aí existem alguns elementos que você pode, não é previsto na lei, é uma construção jurisprudencial. Você pode, em alguns elementos existentes, suscitar essa exceção antes do processo propriamente dito, como tipo nulidade da citação. Isso. E aí, foi indeferido pelo juiz. Aí eu agravei. No que eu agravei, ficou quase um ano lá. Só que antes disso, eu fui produzindo prova. Eu juntei o quê? Qual foi o fundamento para fazer a desconsideração da personalidade jurídica? Primeiro, que é o encerramento da empresa de forma irregular. A empresa se mudou e não existia mais no local. Só que eu provei que o contrato social tinha sido alterado, tinha comunicado a junta comercial, a prefeitura, a Receita Federal. Juntei comprovante que qual foi a questão da Receita Federal que estava inapta. Foram dois motivos. Esse porque ele estava inapto na Receita Federal. Ele não tinha feito declarações acessórias. As obrigações tributárias são duas. Principal, que é o pagamento do tributo, e acessórias, que são as declarações que você tem que fazer. E aí, o que eu fiz? Corri em cima do contador, fizemos as declarações, colocamos a empresa como apta, e aí juntei toda essa documentação dentro do processo ainda na primeira instância. Aí pediu a opinião, a manifestação da Procuradoria-Geral, a Procuradoria-Geral concordou, aí a juíza foi e retornou ao polo passivo para a empresa, tirando os sócios, e devolveu o dinheiro para os sócios. Um ano depois, o agravo foi julgado e me deu razão. Aí voltou para lá. Então, assim, é um dos casos de você desconsideração personal. Você tem que ter a fundamentação hoje é mais restrita, né? De qualquer forma, havia desconsideração personal jurídica. Você acha que existe um valor patrimonial mínimo para criar uma holding? Vale a pena criar uma holding?
Olha, é uma pergunta muito boa. Vai depender do seu objetivo. Porque, vamos supor, os impostos de herança no mundo desenvolvido são muito elevados. Só na Inglaterra e Estados Unidos são 40%. Acho que na França é 60%. Então, assim, o cara é mais dono do que você, do patrimônio. Né? Então, nos Estados Unidos tem uma mentalidade já diferente. Quem tem bens lá, não deixa ir para o inventário, porque sabe que já vai perder logo de cara 40%. Né? Então, as pessoas mais jovens lá, elas já têm a sua holding construindo sua holding, até porque é mais barato do que aqui. Né? Aqui você vai ter um custo de manutenção mensal. Né? Tem que pagar um contador para fazer as declarações. Né? Agora, vai depender do seu objetivo. Porque se você não tem nada hoje, mas você pretende daqui a pouco comprar um patrimônio, seria interessante que você montasse e já comprasse dentro desse patrimônio, porque aí você não teria a incidência do ITBI. Você integralizaria em dinheiro e a empresa compraria o imóvel. Entendeu? Então vai depender de cada caso é uma situação diferente. Boa noite. Então, a minha dúvida foi a seguinte: durante a palestra foi feita uma dúvida que era perguntando se poderia dispor sobre todo o patrimônio, colocando nessa empresa. Você havia respondido que sim, eu gostaria de confirmar se de fato é isso. Ele pode dispor sobre todo o patrimônio, colocando nessa holding familiar. Quando você fala dispor, eu fico só com a dúvida, porque existe na nossa legislação, ninguém pode doar todos os seus bens sem ter algum bem para subsistência. Né? Só que nesse caso, ele é usufrutuário, ele está usufruindo de locações, de tudo, ele continua usufruindo dos bens. Então, se for essa a sua colocação, eu estou afastando ela. Agora, se vale a pena ou não vale a pena, tem que analisar num planejamento. Né? Então, por exemplo, eu tenho um caso real em andamento, onde a pessoa tem, sei lá, 10 milhões em imóveis e tem 2 milhões em investimentos. No caso dele, não foi interessante colocar um investimento para dentro. Por quê? Porque dependendo do tipo de investimento, em primeiro lugar, às vezes o investimento da pessoa física não cabe para a pessoa jurídica. Em segundo lugar, às vezes cabe, mas o rendimento da pessoa física é maior. E terceiro, tem casos onde tanto faz um, tanto faz outro. Então você tem que analisar no planejamento se é interessante ou não. Seria a seguinte: o nosso fundamento ele pede justamente esse pacto com o governo, justamente pegar o seu patrimônio e dispor sobre todo ele. E aí, quando você retira, mesmo que seja assim, mais de metade do que você possui, e coloca nessa pessoa jurídica, você tem que continuar possuindo a titularidade dessa pessoa jurídica, porque senão você, de certa forma, dispõe sobre todo o seu patrimônio. Não vai ser usufrutuário. Então, você tem usufruto sobre Tem usufruto, tem. Deixa eu explicar para ele rapidamente. Você explica. Não é. Usufruto você reserva para si 3 propriedades das 4 existentes no direito de propriedade. Você só não tem o poder de dispor, ou seja, você só não pode vender. Todos os demais, você tem o usufrutuário. Você pode usar, pode ceder, pode usufruir, pode fazer tudo ali, inclusive alugar, ceder, tudo isso como usufrutuário, como usufrutuário. Inclusive, uma das cláusulas quando você faz esse contrato é o direito de reversão. Você tem 2. Reversão, o que é reversão? Você doa para o filho. Se o filho falecer antes, esse bem volta para os doadores. Né? E você tem o direito de acrescer. Você, pai e mãe. Se um falece antes, a extinção é um dos motivos o falecimento é um dos motivos de extinção do usufruto. Então, automaticamente, os filhos receberiam 50%. Quando você tem o direito de acrescer, esses 50% se somam aos outros 50%, o sobrevivente fica com 100%. Eu vou tentar sobre escrito no registro que você falou lá no começo, que eu quero saber como que imóvel que você tem muito tempo, 50 anos, que você só tem escritura, você nunca fez o registro. Como seria esse processo para você fazer o registro? E 2, vamos supor que o dono do imóvel faleceu e ele nunca fez o registro do imóvel, só tem escritura. Nessa questão sucessória, como que fica para pegar esse imóvel para colocar nos registros? Olha, antes da lei de registro públicos, não existia matrícula, existia a transcrição. Então, provavelmente, esse imóvel vai ter a transcrição. Mas se não tiver, vai ter que ser aberta uma nova matrícula e vai ter que fazer um processo de legalização desse imóvel. E não tem como, por exemplo, não, por exemplo, se não fizer essa legalização e o dono do imóvel morrer, vai ter que fazer lá para frente. Não tem como você Não tem como fazer, porque como é que os filhos vão fazer uma sucessão, um inventário de algo que não é deles? Eles são posseiros. Se não tem propriedade, são posseiros. Uma posse de boa fé. Não tem um título, a escritura? Sim. Tem um título bom, não é isso? Tem prazo do uso capião, que é 2, 5, 10 e 15 anos. Né? O 2 é o familiar, 5, 10 e 15. Quanto maior o prazo, é porque você tem menor quantidade de provas. Quanto menor o prazo, você tem mais quantidade de provas. Tá? Então, tirando os 2 anos, é 5, 10 e 15.
cada dessa estrutura, por exemplo, tem um terreno de tantos metros quadrados e foi construído um prédio nesse terreno e tem quartos e salas, tudo. Na hora de fazer a legalização, tem como inscricionar cada coisa ou você tem que fazer o terreno em si? Você vai ter que fazer a legalização dessa construção, se não tiver averbada na matrícula, e depois você vai ter que instituir o condomínio edilício para desmembrar não é o termo correto, é para individualizar cada unidade que pertence de cada pessoa. Olha só, quando a gente monta um sistema desse, a gente faz uma coisa chamada croquis estrutural. É como se fosse para os engenheiros e arquitetos que estão olhando o celular, que é como se fosse, por analogia, uma planta baixa, né? E além da planta baixa, um projeto. Por quê? Porque você vai colocar todos os cenários ali dentro. Prazos, custos, documentação necessária, quais são, se determinada inclusão ou não de determinado bem. Todas essas questões são colocadas no planejamento. Então, nesse momento, você vai identificar se o cenário é esse ou não. E o cliente que escolhe, né? A gente mostra para ele, ó, se for dessa forma, esse cenário aqui, você tem tais benefícios, se for esse, você tem tais benefícios, e aí você escolhe qual é o cenário. Quais são as formas de você vender um imóvel? Você pode desincorporar, reduzir o capital social, você pode vender esse imóvel, aí você vai ter que fazer uma análise de como esse imóvel entrou na contabilidade da empresa, se a empresa tinha como objeto social compra e venda de imóveis, se não, porque se ela tiver como compra e venda de imóveis, ela vai entrar no estoque. E aí, entrando no estoque, o imposto é 6 e alguma coisa. Se ela não for entrar no imobilizado, ela vai pagar 34%. Vai pagar mais ainda do que seria na pessoa física, no ganho de capital. Então, todas essas questões precisam ser analisadas no momento da montagem da empresa. Aí você pode fazer uma cisão e vender a empresa cindida para outra pessoa. Entendeu? Então, você pode fazer várias coisas. Agora, qual é o melhor caso? No momento que tiver a necessidade, olhar a legislação e ver o que é melhor. Hoje nós temos uma radiografia, pode ser melhor a desincorporação. Amanhã pode ser vender. Eu não tenho como prever no futuro como é que está a legislação. Análise mais caso a caso. Análise caso a caso, sempre. Não existe antecipação de herança. Sim, mas eles seriam sócios, né? Seriam sócios. Tá, mas Eles teriam uma cota. Sim, mas olha só. Os pais, eles não podem desfazer o sistema? Integralmente ou parcialmente? Eles podem fazer tudo o que eles quiserem. Então essa cota vai ter um valor final, uma morte de um, de outro, A gente vai ter que analisar cada caso, né? Em regra, assim, como é que vai ser amanhã determinado caso? Né? Tem que analisar. Agora, se eles são usufrutuários, eles podem fazer tudo, eles podem até desfazer o sistema e podem retornar os bens para a propriedade dele, por que eles não podem vender o imóvel? Porque se ele desfizer e voltar para ele 70% para pagar a dívida, não vai continuar na empresa 30%? E não serão os 30% que vão à herança? Não é nem questão de poder ou não, professor. A dúvida é a seguinte: obviamente não pode dar 100% valor, encerrar a empresa, fechar e acabou. A questão é a seguinte: ele já colocou como os herdeiros, cada um com a sua cota, dentro da empresa. Tecnicamente, eu entrei na cota de 1 milhão para cada filho, na suposição. O cara começou ali com uma cota de 1 milhão, meu irmão com mais uma cota de 1 milhão. Porventura, meu pai deu uma louca, sei lá, e perdeu o jogo, e foi lá e deu uma patrimônio. Quando ele construiu essa holding, ele fez essa doação de 1 milhão a cada filho. Não, doação de cotas. Doação de cotas. Isso. E aí, como é que fica aí? Eu assinei, eu participei... Se ele tiver que desincorporar, ele vai voltar aos 700 mil, vai continuar na empresa 300 mil. Sobre os 300 mil, vai pertencer aos filhos quando ele falecer. Se esse dinheiro tivesse na propriedade dele, de qualquer forma, a herança só vai ser sobre o que sobrar. É porque antes de fazer partilha, você tem que pagar as dívidas. Né? Então... Quando a Renata perguntou sobre vantagens, vai defender que algumas empresas têm compra e venda de imóveis, vai se encaixar também em empresa própria, porque como eu anotei que não é empresa de atividade econômica, achei que não se enquadrava em compra e venda de imóveis ou de atividade. Eu queria saber como é que seria essa classificação de empresa própria com a holding, porque tem holding que pode vender, pode ter atividade, Assim, hoje, normalmente, a gente não abre uma holding com atividade de transações imobiliárias. Por quê? Porque as prefeituras, elas não dão a incidência. Então, a gente abre com outro objeto social qualquer. Consultoria, seja lá o que for. Né? Só que, se você quer pagar o ITBI e não quer ter o problema da imunidade, você pode abrir com o jeito que você quiser. Não, eu quero abrir porque eu vou botar tudo para dentro da empresa, essa empresa minha vai ser a de compra e venda, todos os imóveis que estão lá dentro ficarão no estoque, então de forma que quando eu vender, o imposto que eu vou pagar é 6 alguma coisa por cento, vai depender do teu objetivo. Por quê? Isso a gente está falando de uma empresa, mas um sistema pode ter 2, 3 empresas ou mais. Né? O Itaú
Unibanco é uma holding. Quantas empresas tem embaixo dela? Entendeu? Então, assim, a empresa trata disso, outra empresa trata daquilo, ele centraliza a gestão numa holding. E aqui a gente, por exemplo, existem outros casos que é mais aprofundado, que não seria o caso aqui, mas a gente pode fazer, por exemplo, a doação em estados onde a tributação da doação a alíquota é menor, desde que eu mude o domicílio fiscal. Porque o domicílio fiscal é algo elegível. O domicílio onde você mora, não. Civil, não. Mas o fiscal você escolhe lá. Desde que você faça a retificação da declaração de imposto de renda, informe lá qual é o endereço tributário teu. Entendeu? Amazonas é 2%. Aqui no Rio de Janeiro de 4 a 8%. São Paulo é 4%. Então, se eu quiser montar uma empresa lá, para eu doar as cotas da sucessão lá, e de forma que eu adquira a propriedade da COFRE, né? Eu integralize a COFRE nessa sucessória, de forma que os sócios da COFRE passam a ser a sucessória, e a sucessória, assim, tem como sócios filhos, vai depender do cenário. Então, assim, é algo mais aprofundado que não dá para falar aqui, porque vai complicar. Professor, você dá um salve de palmas.